no tempo limitado que temos, e ainda bem, só quer dizer que tenho esta apresentação, vou deixá-la cá, se a PDC a quiser disponibilizar a todos, sempre bem-vindo. Eu vou fazer uma apresentação, vou passar rapidamente, porque não dá para levar muito tempo, mas quero-vos explicar que vou falar de um aspecto fundamental da arquitetura organizacional ou empresarial, organizacional de uma coisa, pode ser a administração pública ou empresarial de uma empresa. É uma visão holística deste sistema. E vou-me concentrar, sobretudo, nos aspectos ontológicos e de serviço. Não vou abordar outros aspectos de arquitetura, nomeadamente da informação, dos processos e depois das aplicações. E mesmo a tecnológica informática. Não vou abordar isto. Fui aos pontos que a Anabela mandou num slide e vou dizer fundamentalmente esta questão, como se constrói uma oferta de serviços dirigida ao eu e a nós. É este o ponto fundamental. E os conceitos que quero abordar são estes. O que é ontologia empresarial, o que é serviço, o que é commitment, informação, ação, resultado, responsabilidade, modelo e métricas. Quero dizer o seguinte, eu sou engenheiro e complemento, portanto, a visão das ciências sociais, por exemplo, do professor Bilhin. Complemento. A história destas áreas tem 50 anos e se durante 20 anos, 20 e tal anos, andámos no Data System Engineering, os dados, as bases de dados, passámos, a partir dos anos, meados dos anos 80, anos 90, princípio do século XXI, na informação, os sistemas de informação, que é a minha área, aliás, e ultimamente está a emergir claramente, isto está a emergir não apenas pelos fenómenos evidentes, por exemplo, na web, mas não só por isso, e evidentes nas ciências sociais, o esforço que se conhece, colaborativo, esta área da intenção. Porque o ser humano, com base na informação e nas capacidades que tem, age com intenção. O ser humano age sempre com objetivos. Não é um robotizado. Ele pode, às vezes, ser metido como robotizado, ser visto, mas ele não é. Ele tem sempre intenções. E nós agimos em rede, em colaboração. Nós somos uma rede, somos uma web semântica, somos processadores semânticos, usando uma linguagem muito avançada em informática, chamada linguagem natural. E esta área de ver as organizações com a componente intencional é esta área emergente, que está oficialmente definida, aliás, eu fui um deles em 1998, e na Europa esclarecidamente estabelecida a nível académico e empresarial a partir de 2005, na Holanda. Ora bem, eu vou passar isto rápido, mas fundamentalmente a ontologia empresarial permite compreender como é que uma organização é construída e é operada de uma forma independente da sua realização e concretização. Portanto, isto não tem nada a ver com tecnologia IT. Tem a ver com tecnologia IC, carbono. Tecnologia do carbono. Como é que nós vemos as coisas? Depois usamos ferramentas para as fazer. É o modelo constitucional mais elevado que nós podemos ter de um sistema. A modelação ontológica feita por profissionais, que todos podemos ser, não é preciso ser da IT, não. Consegue fazer modelação de sistemas com 90% de redução de custo e de complexidade da representação. Já agora digo-vos que na Holanda, neste momento, há 1000 profissionais e 100 organizações a fazer isto. E, portanto, só assim é que conseguimos ter representações mentais, visuais, só assim é que podemos comunicar uns com os outros de uma forma intelectualmente gerível. Porque com muita coisa num desenho ninguém se consegue entender. Isto é baseado na arquitetura cognitiva do ser humano e de umas coisas que chama-se Speech Action Theory e atos de linguagem. Isto tem toda uma fundamentação filosófica e de ciências sociais. E há 3 tipos de ações que o ser humano faz. Faz coisas, é o nível forma, fala, escreve, ouve, lê. Outros informa, transmite informação por cima dessa capacidade, ou escrita, oral. E a outra é performa. Aí o ser humano está ao nível mais nobre e este nível performa não pode ser realizado por máquinas, porque implica decisões, valores, ética, sistemas morais. É este nível onde nós fazemos compromissos.
Há várias teorias, há a teoria Psi, Phi e Tau, que baseiam em engenharia nacional e são teorias rigorosas, mas estão muito centradas, uma delas a Psi, como é que a comunicação, e cá ligamos ao Benin, se liga à organização, ligando à ação e à informação. A comunicação é a parte fundamental de uma organização. E aqui estou a falar de comunicação no sentido de engineering. Aquilo que permite, por exemplo, a gente ter uma web, é porque as máquinas estão a falar umas com as outras e as aplicações também, os utilizadores das aplicações. Sem comunicação, não há web. Bom, isto também é muito importante. É a compreensão de que os seres humanos, fundamentalmente, fazem dois tipos de atos. Isto, até agora, quero dizer o seguinte, penso que aqui 99,9% das pessoas nunca ouviram falar isto. Há dois tipos de atos fundamentais que se chamam P, Acts de Production, e C, Acts de Coordenação, de Coordination. Os P Acts são aqueles que realizam os aspectos funcionais da organização. Os C Acts são aqueles que estão associados aos commitments, aos compromissos que suportam as decisões livres que cada ser humano faz na organização. Todos nós temos papéis nas organizações, somos atores, desempenhamos muitos papéis e associado a isto estão noções que eu vou passar a elucidar, nomeadamente da autoridade para fazer atos. Mas, fundamentalmente, o ato essencial, transacional, que distingue a relação de uma pessoa com uma organização, é este que está aqui. Há um request. Olha, eu queria esse ramo de flores. O vendedor diz, está bem, quer dizer, tenho esse ramo de flores para lhe dar. Depois ele estende a mão e diz, tome, state. E eu digo, ok, muito obrigado, accepte. Isto é o modelo transacional base que tem que estar na fronteira entre uma organização e os seus clientes, sejam individuais ou coletivos. São estes atos transacionais. Isto é uma máquina de estados. E qualquer relação destas tem que estar num estado bem definido. Isto está dividido em três partes. A fase de encomenda, ordering, execução, produção, e results, entrega. Associado a isto estão, na organização, atores que fazem coisas, em papéis. E agora vamos definir um conjunto de conceitos. Um ator é alguém que tem uma autoridade em nome da instituição, necessária e suficiente, para executar um certo tipo de transação. Claro que uma pessoa, na prática, faz vários papéis de atores numa quantidade de coisas e de assuntos. Não é nada diferente que ali o nosso PC, quando estamos ligados à web, temos aquela máquina, comigo como utilizador, a executar vários programas ao mesmo tempo, a lidar com várias máquinas ao mesmo tempo, a fazer várias coisas. Nós estamos realmente numa rede simétrica e nós somos servidores de carbono com o sistema operativo em multitasking, a executar uma quantidade de ações ao mesmo tempo e estamos a comutar e a gerir isto nós próprios. Nós não somos utilizadores de aplicações. Nós somos servidores ativos na rede. Este salto tem que ser dado. A visão do software, da engenharia informática, que nos vê como utilizadores, é igual à visão taylorista e fordiana da produção. Está errada. Agora vamos definir competências. Competência é a capacidade, o know-how necessário e suficiente para fazer um certo ato de produção. Quando nós modelamos isto e temos atos de produção, associado a ele vai ficar competências. Compreendem o que é que isto significa em termos de modelação de recursos humanos na organização. É que se uma pessoa está a fazer um ato, tem que ter explícito quais são as competências que ele tem para realizar aquele ato. Isso tem que estar explícito, meus amigos. E podem crer que em tudo o que é indústria, automóvel, distribuição, nuclear, não há um tipo a fazer uma coisa em que isso não esteja claro. Mas nas organizações de serviços, é tudo à balda. Eu tenho um diploma, portanto, o que é que tem a ver o diploma com isto? A competência tem que ser específica, para o ato específico, e tem que estar explicitamente enunciado. Autoridade. Ok, isto está aqui a dizer, é definido como autorização a uma pessoa, por uma instituição, para fazer determinados atos de produção ou de coordenação, vários conjuntos de atos. Por exemplo, eu sou um médico do hospital tal, o que me qualifica para fazer certos atos naquele contexto.
Responsabilidade é definida como a necessidade socialmente validada para o qual uma pessoa está autorizada a se ver pela forma como lida com o ADN e a composição da vida. Isto é um facto novo no século XXI. E nós temos os nossos circuitos integrados básicos para representar estas coisas. Está aqui, eu vou pensar rapidamente, modelos, o modelo transacional básico. Depois temos vistas, isto é, são as vistas sobre o Google da organização, vistas da ação, do modelo de estados, de processos, a vista da implementação, que nos permitem ter associações a atos C, a atos P, isto são vistas reais. São modelos técnicos. Modelos técnicos, como eu tenho sobre a ponte Vasco da Gama. Isto não é engenharia mecânica. Estamos a falar de atos C e P realizados por humanos. E, portanto, temos os vários modelos, vou passar para diante, e temos, depois descobriu-se uma coisa gira, ao levantar-se em muitas empresas isto, descobriu-se que neste momento só há 11 padrões de transações C e 23 padrões de transações P. Tadã! Porque estranho. O ADN neste momento tem apenas 4 compostos básicos. Só há 4 letras básicas do ADN para fazer a vida toda em cima da Terra. É giro, mas é assim. E, portanto, começamos a ter modelos, estão a ver, ontológicos, não têm nada a ver com a implementação. Tem a ver com os compromissos assumidos. Não tem a ver com a implementação. Isto mete um bocado de confusão, porque nós não conseguimos pensar nestas coisas sem meter logo como é que se faz. Não, isto é ao nível dos compromissos transacionais. Depois vamos construindo modelos mais complicados e tal, não nada de exemplo. Com estes modelos, podemos ter objetivamente perceber coisas como a relação entre responsabilidade e, por exemplo, funções organizacionais. Permite-nos fazer desenho organizacional. Temos elementos cada vez mais complexos e quero dizer que neste momento temos organizações, empresas, administração pública holandesa com desenhos completos a este nível, que se constrói de baixo para cima. E, portanto, isto é importante porque com estes modelos nós podemos clarificar muito claramente o que é serviço, quem é que é responsável, onde é que estão a autoridade e competência, como é que isto se insere na organização funcional e tudo isto ficar visível, acessível, transparente. Portanto, muito para lá do muito importante movimento por Open Data, precisamos ter Open Information and Open Ontology. E eu acredito que este é um caminho possível, construtível, bottom-up, por prioridades, com as pessoas, porque à medida que nós vamos fazendo isto, as próprias pessoas da organização pública vão compreender a sua missão, a quem é que servem e vão poder ter aquilo que o Belin aqui explicou. A pessoa não precisa de ir para a ONG para se realizar, porque ao estar ali compreende realmente onde é que está no serviço público. Muito obrigado.